Vamos lá então começar o Futebol Total, mas antes disso conhecemos o plantel para esta noite. Ora, aí está ele, Pedro Boças, o Carlos Freitas, o Hélder Barbosa e também a Rita Fontemanha. Já vamos conversar sobre todos os temas para este Futebol Total. Vamos olhar aqui para o mercado de transferências, passando aqui já em revista as principais movimentações do dia. Umas confirmadas, outras ainda não, mas a caminho disso. Portanto, começando com a Zecre, o tal jogador que ontem falámos aqui, que já estava em Lisboa e que há pouco foi oficializado como reforço do Sporting. Assina até 2029, porque a sua idade não lhe permite assinar por mais anos, portanto assina por 3 temporadas. Ficou ainda assim acordado que quando for possível assinará por mais 2 anos, portanto até 2031 fica protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, negócio de 3 milhões já. O Sporting paga já ao Mechelen 3 milhões, ou ao Malin, como queiram, e depois terá ainda 1 milhão de euros em variáveis mediante o jogador atingir determinados objetivos. Portanto, este negócio está confirmado, o jogador já foi apresentado, estará às ordens de Rui Borges, chega a alternativa para Maxi Araújo no lado esquerdo da defesa. Outra movimentação que não está confirmada, mas que hoje acabou por surgir em vários meios de comunicação social, a questão da saída ou da possível saída de Luque Bacchio do Benfica. Tem sido também uma notícia adiantada nos últimos dias e começa a ganhar cada vez mais força com o aproximar do fecho do mercado. Estamos a falar do interesse do Besiktas, que hoje até anunciou um reforço, mas ao que tudo indica não desistiu de Luque Bacchio e, portanto, Luque Bacchio, o internacional belga, é um jogador que ainda pode deixar o Benfica neste verão. As negociações irão continuar nos próximos dias. Estamos a uma semana, mais coisa, menos coisa, do fecho do mercado. Depois, uma das notícias também do dia, a saída de Eustáquio do Futebol Clube do Porto. Vai jogar no Swansea de Vítor Matos, portanto, ruma ao Championship. Ele estava na MLS, fez um grande mundial ao serviço do Canadá. É verdade que ainda jogou neste início de temporada ao serviço do Futebol Clube do Porto, mas a saída era um cenário provável e foi consumada hoje. Portanto, Eustáquio vai jogar no Championship, fará companhia a Tiago Parente e também a outro jogador português que está, o Gonçalo Franco, faltava-me aqui o nome exatamente, obrigado Luís, que na época passada foi muito importante na caminhada do Swansea, que tem, por exemplo, o Vipotnik, o tal jogador que tem sido associado também ao Sporting. Sai Eustáquio, entra Fofana, que ainda não chegou ao Porto, portanto questões logísticas acabaram por impedir que a viagem se desse hoje para a cidade invicta, mas ao que tudo indica vai acontecer amanhã e, portanto, Fofana vai ser oficializado como reforço do Futebol Clube do Porto e acredito que, se não existirem mais saídas, o Futebol Clube do Porto fecha pelo menos a questão do meio-campo, porque tem 2 jogadores para cada lugar. Seco Fofana de regresso ao campeonato português. Por definir está a situação de Daniel Bragança. A saída parece um cenário confirmado, resta saber para onde, ainda que hoje tenha sido apontado o Torino como possível destino do médio do Sporting. Ele já foi associado ao Olympiacos. O Olympiacos, entretanto, contratou um jogador para reforçar o meio-campo e, para já, o Torino parece o cenário mais provável para Daniel Bragança, que não tem entrado nas opções de Rui Borges, precisamente por isso, porque está de saída do Sporting. E depois, falta ainda falarmos de Pedro Gonçalves, outro jogador que está basicamente na mesma situação de Daniel Bragança. A saída é praticamente certa, mas não está ainda finalizada. O destino é que é completamente diferente. Pedro Gonçalves irá jogar na Arábia Saudita, mas falta à equipa do Al Ittihad abrir uma vaga de estrangeiro para conseguir inscrever Pedro Gonçalves. Diz que isso pode ficar definido quando Diaby sair da equipa de Jeddah. Isso ainda não aconteceu e, portanto, Pedro Gonçalves terá de esperar pelo menos mais algumas horas para ver o seu futuro completamente definido. São algumas das principais notícias do dia e que vamos debater já a seguir com os nossos tertulianos do Futebol Total, com o Hélder Barbosa, que ficou aqui sentado precisamente para não mostrar os sapatos que traz hoje, mas daqui a bocado vai-se ter de levantar e, portanto, ficarão visíveis. A Rita Fontemanha, o Pedro Boças e o Carlos Freitas, um bocadinho mais discretos, mas sempre bem também. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pedro, queres começar? Destas movimentações todas, nós não vamos ter tempo, obviamente, para estar aqui a dissecar cada uma das movimentações. O que é que destacas? Destacas alguma te salta à vista? Alguma tens curiosidade para perceber como é que vai acabar? Ou alguma te merece o comentário por já ter terminado? Se calhar posso começar pelo Luque Bacchio. Acho que, confirmando-se, é uma ótima notícia para o Benfica.
no sentido em que já na temporada passada pareceu-me excessivo pagar 20 milhões por um jogador de 28 anos, apesar de ser um jogador com algum rendimento. A verdade é que não provou esse rendimento durante a temporada, ou seja, não vimos o melhor do Luque Bacchio. Na minha opinião, também porque o Benfica não foi uma grande equipa e isso não protegeu. Jogador que parece também com um feitio um bocadinho peculiar. Não sei se é a palavra mais exata. E com outra particularidade, Miguel, se estes valores que se falam forem reais, o Benfica recupera o que investiu num jogador que caminha para os 29, 30 anos, ou seja, cada vez mais se tornará difícil transferi-lo. E apesar de ter qualidades e de ter capacidade para desequilibrar o jogo, hoje eu vejo o Luque Bacchio como o quarto extremo do Benfica. Ou seja, vejo à frente do Luque Bacchio o Rafa, o Prestiani, o Grupo e só o Kaminski atrás. E o Benfica tem 5 jogadores para 2 lugares, não é? Ou seja, exatamente, para 2 lugares. Há um extremo que está a mais, se conseguir transferir aquele que, se calhar, em termos do próprio salário... Eu incluí aí o Mé. Incluía nesse leque de... Sim. O Mé. E o Mé que está lesionado, mas também... Ele volta em outubro, não é? Sim. Bem lembrado, que está lesionado e que também é extremo e iniciou a pré-temporada. Então já estamos a falar de 3 para cada lugar, portanto. Sim, mas eu diria que o Luque Bacchio, eventualmente, até em termos salariais, a seguir ao Rafa, é o jogador mais bem pago, tendo em conta que não é... Eu creio que sim. Tendo em conta que não é uma das primeiras opções, a idade que tem, os valores que se falam da transferência, acho que não era de hesitar, acho que seria... O Besiktas, vou-te dizer, tem sido amigo, não é? Tem resolvido aqui alguns problemas na questão do Benfica, não é? Do Luque Bacchio, sim, acho que é... Não, se falarmos do Cockchu o Rafa saiu. Sim, mas o Rafa não foi negócio e terminava o contrato. E o Cockchu eu acho que tinha nível para aquele valor. Ou seja, não acho que o Benfica... Quando digo amigo, tem de haver boas relações, não é? Sim, acho que foi bom para o Benfica porque o Benfica não queria continuar com o Cockchu, mas acho que era um jogador com rendimento e era jovem e que poderia haver outra equipa que eventualmente chegasse à frente. João Mário também. Em relação ao Luque Bacchio, eu acho difícil que... Eu pensava que era muito difícil alguém chegar com 20 milhões pelo... Mas parece que o Besiktas pode ajudar. Mas se calhar vão ser amigos, sim. Jurasek, diz-me aqui o Luís, João Mário. Foram amigos. Eles pagaram 18 por Troçar. Se vão pagar 20, são da mesma seleção, só se a bitola é essa, não é? Pode ser. Mas são jogadores num estado completamente diferente de forma e com um currículo... E a última época particularmente... Não tem nada a ver, não é? Troçard jogou no Arsenal. Carlos, destas notícias todas, destacas mais alguma para além da questão do Luque Bacchio? Podes destacar o Luque Bacchio, não é para Boa noite a todos. Destaco as citações do Pedro Gonçalves e do Daniel Bragança. Porquê? Porque acho que o Sporting, na reformulação que levou a cabo, seguramente não esperava chegar à última semana de agosto com as situações por definir. Tu achas que há perigo de não se definirem? Quer dizer, esta atividade ensinou-me que até os contratos estarem assinados, tudo nada pode está acontecer. definido. Mas, por exemplo, tu dirigente, tu diretor desportivo, ou tu noutro cargo qualquer em que tinhas influência nestes processos, começavas a ter algum receio? Ou depende do que está acordado? Não, para já porque nunca tive em nenhum clube onde se tivesse optado por comprar em massa e depois começar a deixar sair, sim. Porque acho que é um risco. Aliás, a minha opinião tem sido subejamente repetida nestes programas, porque há quem fale em planificação de excelência. Eu acho que, nesta altura, os eventuais interessados estão a jogar com o tempo. No caso, por exemplo, de ser um mercado árabe para o Pedro Gonçalves, ainda há uma agravante, porque vai para lá da data de encerramento cá em Portugal, sim, do mercado português. Ou seja, podem chegar a uma situação onde nós pagamos Y, quando se esperava X ou Z. É que há uma questão também para os próprios jogadores. Eu acredito que, quer para o Daniel Bragança, quer para o Pedro Gonçalves, estarem nesta altura ainda a treinar... Sobretudo porque quando se fala da história recente do Sporting, o Pedro Gonçalves tem que ser incluído seguramente entre os jogadores mais importantes. Sim. O Daniel Bragança é um dos capitães, ou pelo menos foi até a última época. E foi um jogador importante. E então, se não tivesse tido as lesões, se calhar já tinha saído há mais tempo até. E, portanto, eu acho que o Sporting seguramente teve informação por parte de quem trabalha com os jogadores que eram situações que estavam resolvidas. A verdade é que a situação arrasta-se já há umas semanas
E com isto, o desconforto seguramente que existe de todas as partes, dos jogadores, da parte da administração do Sporting, que continua a pagar salário, e de um treinador que tem que, até porque não são... Tem de gerir tudo isto, não é? Tem que gerir... Por exemplo, no treino, eles treinam, fazem parte do treino normal, na preparação da estratégia para o jogo seguinte? Aquilo que se lê, fazem uma parte do trabalho e quando chega à parte da preparação do jogo, obviamente não são excluídos desse momento. Mas isso, para os jogadores, não deve ser uma situação... Acho que é desconfortável para É isso. E, portanto, acho que é uma situação que, infelizmente, se arrasta. A semana passada falava-se no Olympiacos por 10 milhões, hoje falava-se no PAOK de 5 a 7. Isto indicia que a situação continua a estar indefinida, na minha opinião e a minha leitura. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta sobre este tema e depois já destacamos aqui também o Zecri, que vale a pena, porque é reforço de tudo isto. É o jogador que foi oficializado. A Rita e o Hélder jogaram e, portanto, se calhar podem dar aqui um ponto de vista um bocadinho diferente, Rita, sobre esta questão de como é que, e aqui apelando um bocadinho à tua experiência, que é como é que se sente um jogador, ou uma jogadora, no teu caso, quer dizer, não deve ser confortável, não é? Sim, boa noite, Miguel, e boa noite a todos. Não é nada confortável nem para um jogador nem para uma jogadora passar aqui por este tipo de situações, porque esta indefinição não só é difícil para o clube de gerir, que é se colocar o jogador a treinar com a equipa, há sempre um risco acrescido de lesão, porque uma coisa é fazer a parte inicial do treino onde à partida há muito menos contacto, outra coisa é fazer parte do treino integralmente, o que pode condicionar aqui um bocadinho o estado físico. Deixa-me só dizer que esta é uma foto de hoje. O Pedro Gonçalves colocou quer dizer, ele colocou hoje, pois, pode não ser de hoje, mas a treinar com o Eduardo Quaresma. Sim, e mesmo para o próprio jogador, porque esta indefinição e não saber quando é que vai sair, se realmente vai sair, tem aqui a vida um bocadinho, tanto pessoal como profissional, um bocadinho pendurada. E, portanto, suspenso, não é? Em suspenso, é difícil para gerir e mesmo para os treinadores terem que se... Neste caso, e o Carlos referiu bem, o Pote tem que ser incluído como um dos jogadores mais importantes desta era Sporting e dos últimos títulos que o Sporting ganha, dos 3 campeonatos nacionais, é um dos jogadores mais influentes e foi inclusive o melhor marcador da Liga, coisa que já não acontecia no século XXI há muitos anos. Portanto, o Pedro Gonçalves tem aqui um impacto muito grande no Sporting e todos os... O Rui Borges sabe, os adeptos sabem, o Sporting sabe, e portanto é difícil também ter este tipo de jogadores num processo um bocadinho à parte. E o próprio Daniel Bragança, ele está no Sporting há... Se não tem erro. 18 anos. E pelo meio teve ali um empréstimo, mas tirando isso... 18, 19 anos, com um empréstimo pelo meio, mas é um jogador da casa, é um jogador que sempre deu tudo pelo É Sporting. capitão, não é? É um dos capitães. 2. Farense. Sim, Farense, é verdade. Sim, Tens razão. que infelizmente teve 2 lesões muito graves e que condicionaram aqui um bocadinho aquilo que foi a carreira de Daniel Bragança, mas é um jogador que não só teve um impacto muito positivo no Sporting, como eu acho que no plantel atual poderia até ser um jogador muito, muito útil para aquilo que é a estratégia de Rui Borges e, portanto, é difícil para os jogadores, é difícil também para os próprios adeptos que têm carinho por estes atletas e também é difícil para o próprio clube esta questão desta gestão. A partir estes 2 dossiês já estariam fechados por esta altura, pelo menos o Sporting assim quereria, até por causa da questão da massa salarial e pelos encaixes financeiros. Isso ainda não aconteceu e, portanto, como diz o Carlos e bem, até estar tudo assinado, tudo pode acontecer, portanto podem continuar a ser jogadores do Sporting a partir do dia... Será que ainda vamos assistir a Pedro Gonçalves e Daniel Bragança integrados? Não podemos dizer nunca, não é? Se não forem Não é um cenário impossível. Sim, não é um cenário impossível. E também não é um cenário mau, digamos, ou seja, é um cenário mau para as partes porque já estavam a indicar esta saída. No entanto, a nível de rendimento desportivo, se os jogadores depois ficarem com de cabeça e corpo aqui no Sporting, provavelmente até são reforços extra que o Sporting Clube de Portugal tem e positivos. Hélder, alguma vez tiveste uma situação destas na carreira? Já tive com colegas, é desagradável. É? Deixa-me dizer... Desagradável para vocês para todos. ou para não todos? só para os jogadores, para o grupo, sobretudo o grupo de jogadores é desagradável porque estamos a falar de alguém que continua a partilhar o balneário, jogadores que jogaram juntos, que criam amizades, que criam o dia-a-dia ali e cria-se rotinas que não se podem desfazer de um dia para o outro e entretanto estão a treinar um bocadinho do treino juntos e depois acabam por separar 2 colegas. É difícil para todo o grupo, porque ainda por cima estamos a falar e já falámos da importância dos 2 jogadores, um deles que teve uma influência brutal naquilo que foram as conquistas
conquistas de Sporting, outro que é um menino que nasceu na casa e que tem um papel também muito importante no balneário, ou seja, não estamos a falar de 2 jogadores que tiveram aí, que não tiveram destaque no clube, que não tinham Vínculo, não é? vínculo História, sim. ou até liderança no grupo, que acabam por ter estes 2 jogadores, ou seja, acaba por ser difícil gerir isto, não só para os 2 jogadores, mas Até para o treinador, mas para todo o acredito grupo. que não seja fácil. O treinador também, sim, certamente, mas os jogadores que costumam ter esse vínculo especial de Nunca estive balneário... vocês difícil. tiveram, obviamente, mas não sei como é que foi. Mas a meio do treino o Rui Borges diz: pá, o Pote e Bragança agora. Sim. Eu vivi situações mais extremas. É um bocado ser mais esquisito, não é? apologista. Eu vivi situações mais extremas porque em outros países onde estive afastavam-me completamente do grupo. Muitas vezes cruzavam-nos ir para balneários diferentes. No nem- fim nem da no linha mesmo acaba por ser balneário. mais saudável. Como? Sim. No fim da linha acaba por ser mais saudável. É Sim. mais duro, Sim. mas acho que acaba por ser mais saudável para todos. Sim, quase mais natural. Porque cada um ir ao seu... Obviamente, E se calhar, se não tivesses a falar do Pote e do Daniel Bragança, se calhar até essa medida não sei se tinha sido adotada. Sim. Mas estamos a falar do Pedro E Gonçalves e provavelmente do nem Daniel seria Bragança. notícia tão destacável como está Pois. a ser, se fossem outros 2 jogadores. Por isso é difícil. Eu passei por situações, o facto de treinarem à parte, muitas vezes em horários um bocadinho Diferente. diferentes, Isso bem acontece diferentes. muito também. Sim. Por isso, situações um bocadinho mais extremas do que esta e acaba por ser muito mau para toda a gente. Para o clube também, que são 2 ativos, continuam a ser 2 ativos do clube. E que se busca aqui uma solução para todos que seja da melhor maneira, a 2 jogadores que eu continuo a achar que podem fazer a diferença em vários clubes da Europa. Muito bem, ainda sobre o Sporting, o Zekri foi hoje oficializado e, portanto, vamos também aqui escutar o que ele disse na apresentação como jogador do Sporting. Falou de Nuno Mendes, por exemplo. O Zekri, se chegar ali perto da carreira do Nuno Mendes, vai ter uma carreira incrível. Vamos ouvi-lo. I'm proud of this and of this club. I know that Ronaldo is becoming grow up here. It's becoming a man here, and players like Nuno Mendes, like in my position, and I love this player. And he came here and he became the best left back in the world. A fighter, a guy that never stopped and never stopped to run. And I'm always here to play with the guys, to enjoy and to fight for this club. With the ball, I'm a really technical player. I'm a fast player with the ball. I'm a smart player with the ball. I hope they like me as well. I hope they're gonna support me. I hope they're gonna help me when I come in the pitch and for the Sporting. Ora, muito bem, as primeiras palavras de Zekri. Carlos, conheces o Zekri? conheço. E o que é que ontem nós falámos aqui um bocadinho de forma pela rama do jogador. Parece-te alguém para chegar e ser alternativo ao Maxi ou ainda tem muito caminho para andar? Acho que é um jogador que tem, obviamente, tem uma margem de crescimento enorme, mas tem uma rodagem já muito interessante num clube que tem normalmente um ambiente no estádio que não permite que alguém pare. É dos estádios mais calorosos da Bélgica, com uma massa associativa muito presente, uma zona de muito trabalho, ou seja, não permitem que um jogador comodista ali se consiga... Tenha sucesso, sim. Obviamente é um jogador que, nomeadamente no processo defensivo, vai ter que melhorar em alguns aspectos, mas grande tonicidade, grande disponibilidade para, sobretudo no processo ofensivo, qualidade no pé esquerdo. Em termos defensivos, acho que é um jogador que, por exemplo, hoje em dia não oferece mais garantias que o Rodrigo Dias. Ok. Mas acho que é alguém que tem muita matéria-prima, até porque estamos a falar de 3 anos mais novo, e tem o conforto de ter alguém à frente. Essa parte ouvi ontem do programa e acompanho aquilo que foi dito. Quando há alguém como o Max Araújo que dá a garantia de, no momento, poder corresponder a todas as necessidades, isto é a melhor... perdão. Se calhar é uma das melhores ofertas que se pode oferecer a um jogador deste tipo. Vai ter a tranquilidade para crescer e, eventualmente, com alguns jogos na B, como o Pedro ontem preconizava, porque o mais importante neste tipo de perfil é que não perca o contacto com o jogo e com a competição. O treino só não lhe chega. Muito bem, só uma última... Vocês fizeram todos destaques. Deixa-me só destacar aqui o Eustáquio, que é um jogador que, apesar de sair agora de Portugal, toda a gente diz que trabalhou com o Eustáquio, que
que é trabalhador e que é uma grande pessoa, e portanto ele sai do campeonato português, vai para o Swansea. Isso não é por acaso que é um treinador português que a ir buscá-lo. Quem trabalhou de perto com ele, pelo menos os treinadores e dirigentes, dizem que é, como se costuma dizer, uma joia de pessoa, e portanto, para além de uma carreira muito interessante, um bocadinho se calhar alternativa, tendo em conta o facto de ter optado pela seleção do Canadá, que é capitão, esteve no Mundial, tem aqui um desafio diferente agora na carreira, vai jogar no Swansea e portanto toda a sorte do mundo para ele. É o meu destaque, já que vocês destacaram, eu destaco também aqui o Eustáquio. Muito bem, vamos seguir, para tudo. Meus amigos, vamos lá tentar responder a esta pergunta, que acho que não é de fácil resposta, mas acredito que vocês a tenham na ponta da língua. Ora, hashtag Canal 11 Futebol Total, faça também este exercício lá em casa e, portanto, coloque as suas respostas na hashtag Canal 11 Futebol Total. A pergunta é simples, nós temos falado muito aqui dos plantéis do Futebol Clube do Porto, do Sporting e do Benfica. É verdade que o mercado ainda não fechou e depois, quando fechar, poderemos fazer este exercício de uma forma mais completa, mas há uma pergunta que tem sido feita: quem é que tem o trabalho mais complicado esta temporada? Se é Farioli, por ter de manter a consistência do Futebol Clube do Porto e, obrigatoriamente, é o objetivo da equipa renovar o título; se é Rui Borges, que tem de reconstruir uma equipa em que perdeu 5 titulares, e podemos adicionar aqui Kenda e Daniel Bragança, que está de saída, e, portanto, perdeu 7 jogadores que utilizava muitas vezes; ou se é Marco Silva, que tem de recuperar uma equipa que parecia desacreditada e que foi transportada para esta temporada e que parece que apresenta um rendimento completamente diferente. Portanto, a questão é qual dos 3 treinadores dos grandes, obviamente, tem a tarefa mais difícil esta época. Hélder. Eu apontava com alguma facilidade, parece-me, a tarefa de Marco Silva parece-me mais difícil. Se falarmos na questão do Porto... Facilidade, estás a dizer que vai ser a resposta de todos, é uma resposta fácil, não é? Acho que vai ser de grande parte deles, será o difícil. Okay. Eu vou explicar. Temos que ver. Vamos ver se alguém me surpreende. Não, eu acho que a parte do Farioli acaba por ser mais fácil. É? Acho que pelo facto de já ter uma equipa e ter mantido grande base daquilo que é do ano passado, as ideias bem estampadas também naquilo que ele pretende. Saíram aqui o caso do Rodrigo Mora, que era uma peça que sim, que teve algum rendimento, mas não era uma peça, diria, das mais importantes, visto que este ano já não estava a ter a utilização que ele pretendia certamente. Chegará agora um novo jogador, ou seja, eu acho que o Porto vai colmatar aqui ainda com uma ou outra contratação algumas carências que tem no plantel, mas deixa a base. A exigência é sempre a máxima nestes 3 clubes, como nós sabemos, por isso todos eles vão ter que lutar com o mesmo objetivo, que é conquistar o campeonato, ponto. Mas acho que o Porto tem as bases do ano passado e acaba por ser um trabalho mais fácil. Na questão do Rui Borges, há a dificuldade realmente de ter perdido peças muito importantes, mas é preciso dizer que outras de igual importância também continuam lá. Falámos de Inácios, falámos de Génis, Soares, Maxi, ou seja, temos aqui muita matéria que teve no ano passado, que tinha uma grande importância e grande peso no plantel, continuam lá. As ideias estão lá, do que ele pretende para o grupo, mesmo treinador, por isso chegam novos jogadores, é certo, mas já com alguma base daquilo que é o ano passado, as ideias do mesmo treinador, que construiu esta equipa agora, ou seja, saíram jogadores, mas foi buscar jogadores com os perfis que pretendia. Por isso acho que tem aqui um trabalho complicado, é certo, reestruturar grande parte do grupo, mas acho que também tem lá alguma da base e as ideias dele já estão inseridas no grupo. O Marco Silva chega, tem que passar as ideias que pretende numa equipa, e bem como diz ali a palavra, desacreditada. É preciso recuperar a confiança destes jogadores, vêm novos jogadores, é preciso fazer os adeptos acreditarem nesta equipa, que já se começa a ver uma diferença com este caudal ofensivo, que os adeptos começam a acreditar pouco a pouco nesta equipa, mas é um trabalho... Começou a época mais cedo? Sim, começou a época mais cedo também. Teve que passar estas etapas até agora, o que é certo está a correr bem e pode agora sim ir para as competições europeias, que era um passo muito importante, mas tem que voltar a trazer confiança a este grupo e nós sabemos que isso custa. Com jogadores também que nós sabemos que ainda têm que chegar, que poderão dar aqui algo mais à equipa, mas o que é certo é que ele começa a recuperar, o que é difícil, tem que fazer os adeptos acreditar que era difícil também, já começa pouco a pouco, mas nós sabemos que aqui um resultado menos positivo pode vir aqui baralhar isto. E acho que é um trabalho difícil que o Marco tem pela frente, que para já acho que está a ser muito bem sucedido, mas ainda falta muito caminho pela frente. Para ti, de caras, Marco Silva. Sim. Rita. E para mim, de caras, Rui Borges. Estás a ver? Estás a ver? Já baralhei aqui. Ele era uma desgraça. Olha, para mim, reconstruir um plantel sem perder competitividade e reconstruir a ganhar é extremamente difícil. O Sporting perde 5 titulares, como tu referes, mas para além de serem 5 titulares, é o eixo central praticamente da equipa. eram
dos jogadores mais influentes, não só pela forma como lideravam, mas por aquilo que faziam e pela influência que tinham em campo. O Sporting efetivamente vai buscar jogadores com qualidade, porque nós já podemos assistir a alguns jogos do Sporting em que são jogadores que têm muito nível, que têm muita qualidade, mas são jogadores de perfis diferentes. Portanto, toda a base que estava realmente construída até este ano não é que tenha que ser alterada, mas o Sporting não pode jogar da mesma maneira que jogava no ano passado, porque tem jogadores diferentes e, portanto, não vai conseguir produzir aquilo que produzia há um ano atrás, porque são jogadores que, no seu todo, vão dar coisas diferentes ao jogo, que não significa que seja melhor ou pior, mas são diferentes. Vão dar coisas diferentes. Portanto, é muito difícil novamente criar relação com os jogadores, manter aquilo que era a coesão defensiva, criar dinâmicas ofensivas, dar a bola a Suárez para fazer novamente uma época extraordinária e fazer golos. Portanto, eu já passei por todos estes cenários que estão praticamente aqui. Há um ano atrás dizia-te que o papel de Farioli provavelmente era o mais seria difícil. o mais difícil, porque era também devolver a mística Se Porto. dizes do Rui Borges agora, terias obrigatoriamente Exatamente, dizer ou seja, Farioli, que ainda foi pior. Ainda foi pior, reconstrói por completo a equipa, mas o difícil naquele momento... Mas eu acho que a expectativa não era tão alta do Porto. Exatamente, a Também expectativa não era tão alta porque o Porto vinha de épocas complicadas e sabia perfeitamente que ia ter que começar do zero. Oh, Rita, deixa-me só adicionar outra coisa, é que são os 5 titulares, é o Kenda e o Bragança e mete aqui o episódio de Suárez. Sim, que Não é? também não ajuda aqui à equação. Mas, portanto, há um ano atrás diria provavelmente que Farioli era quem tinha a tarefa mais difícil, porque além de tudo isto, Vilas Boas vinha de ter que provar também alguma coisa, recuperar Mística Porto que tinha sido perdida, portanto tinha uma tarefa dificílima e passou com categoria. Agora Rui Borges também tem uma tarefa muito complicada, porque habituou os adeptos do Sporting nos últimos anos a vencer e, portanto, vai ter que continuar nesse caminho e reconstruir plantéis com essa E com a necessidade de ganhar, não é? Exatamente, com essa necessidade de ganhar é extremamente difícil. É porque ninguém disse ao Rui Borges, ok, vamos construir a equipa, mas pá, é um ano zero e, portanto, se não ganharmos, não há problema nenhum. Sim, exatamente. Não... Mas há alguns treinadores que têm essa margem de não ganhar e está tudo bem. Eu, por exemplo, acho que... Eu percebo o que é que estás a dizer, mas, por exemplo, eu acho que se o Porto, o ano passado, não tivesse sido campeão, imagina que o Porto tinha ficado em segundo e lutava pelo título. Eu acho que ninguém ia cobrar ao Farioli e ele não ter sido campeão. Este ano... Porque vinhas do ano que vinhas, percebes? Mas este ano, achas que algum deles vai ter menos cobrança? Pelo facto de estar numa situação mais difícil? Por exemplo, eu vou-te dar a minha opinião. Eu acho que o Rui... Imagina que as coisas... Que o Sporting não é campeão, mas imagina que faz uma época competitiva e que luta pelo título até ao final e depois ou ganha o Benfica ou ganha o Porto. Eu acho que na análise do Rui Borges, não sei se os responsáveis do Sporting contarão com isso, mas eu acho que é justo nós de fora, por exemplo, contarmos com isso. Ou seja, imagina que o Sporting, se não for campeão, o Rui Borges tinha um trabalho difícil pela frente. Mas depois há uma situação... Eu acho que o Rui Borges cai se o Sporting não foi campeão. Ou seja, Pronto, esse cenário... mas é o que eu estou a dizer, lá dentro... Esse cenário que tu estás a traçar foi o que vivemos a época passada. E ele continua, ou seja, tinha essa margem por tudo o que aconteceu. Acho que este ano já não tem essa... E há algo que não abona muito a favor do Mr. Rui Borges, que é... Temos um exemplo que foi, num passado bem recente, que é o do Futebol Clube do Porto, que fez uma reestruturação ainda maior e acabou por dar Há certo. 3 exemplos disso em Portugal. E por isso não vai haver essa cobrança na mesma. Mas com uma grande diferença. Com uma grande diferença. Acho que há uma grande diferença nos dois pratos. É que isso passou-se com o Mourinho, quando chegou ao Futebol Clube do Porto, com Jorge Jesus, quando chegou ao Benfica em 2010, 2011, e com Farioli no ano passado. Mas com uma diferença. A composição desses plantéis foi feita à medida do modelo que o treinador preconizava. E no último fim de semana ouvimos o treinador de Sporting a dizer não, nós fomos procurar jogadores, não foi dentro do perfil A ou B, fomos procurar bons jogadores. E agora mas estamos isso a é mais construir difícil. uma ideia. Ainda é mais difícil. Dificulta muito a tarefa. As palavras são do treinador de Sporting. Mas deixa-me só, desculpa Carlos, deixa-me só recuperar aqui uma coisa que o Pedro disse, porque acho que é boa para a discussão. Tu achas, e pegando aqui na análise da Rita, tu achas que o Rui Borges, independentemente, ou seja, será julgado para o bem ou para o mal? Resultado. Pelo resultado. Ou seja, não se vai ter em conta isto. A manobra foi utilizada no ano passado. Mas tu não achas que isso é injusto para ele, para o Rui Borges? Eu acho que é sempre injusto se tu analisares só pelo resultado, seja a análise positiva ou negativa, porque o resultado muitas vezes esconde o mais importante. Ou seja, tu teres ganho hoje
não significa que sejas a pessoa mais capacitada para ganhar amanhã. Tens que perceber o processo, porque só perceber o processo... Mas pega no exemplo do Farioli. O Farioli não tinha sido campeão o ano passado, mas a gente tinha ficado em segundo lugar. Achas que o Farioli era despedido? Não, porque percebias, que eu estou a dizer. porque percebias que o processo tinha qualidade. Mas se calhar se ficar 2 anos sem ganhar já fica mais difícil, que é aquilo que eu falo em relação ao Rui Borges, para além de outra questão que é o ambiente no Sporting, da massa adepta, não é do Sporting, é da massa associativa do Sporting, ao redor do seu treinador. Depois da final da taça e depois logo do empate na primeira jornada, tu já percebeste que não tem, por exemplo, a mesma empatia que tem, por exemplo, o Marco Silva no Benfica neste momento e está a começar. Ou seja, já há desgaste, imaginando, há desgaste, eu acho que sim. Imaginando a época dos 3 grandes, o Farioli, acho que aconteça o que acontecer, tem margem para continuar, porque já mostrou, não só ganhou, como mostrou que o processo é bom. O Marco Silva, se continuar neste caminho de deixar algum entusiasmo, mesmo que não ganhe, eu acho que traz espaço para continuar no Benfica, se entusiasmar, ou seja, se for tendo boas exibições, se for ao longo da temporada conseguindo aquilo que mais ou menos está a conseguir neste início da época. O Rui Borges acho que não, porque teve essa margem, ele teve no ano passado. E por isso é que, se ele não tivesse essa margem, depois de perder a taça contra o Torrense, não o Sporting perde. Eu não estou aqui, não foi o Rui Borges que me incumbiu desta missão. Não é isso, mas porque acho que o que a Rita estava a dizer na questão dos jogadores que o Sporting perde, é que uma coisa é tu perderes, sei lá, imagina que o Sporting tinha perdido o Morita, o Fresneda, sei lá, o Inácio, Miguel, o Santos Justo. Mas eu não estou a dizer que o Sporting tem a obrigação de ser campeão. Tu perdes o pilar da equipa, o Yulman, um pilar da equipa, e nem era só a importância que ele tinha a jogar, acho que toda a gente reconhece isso, era um jogador que mandava no jogo em todos os sentidos, não estou aqui a criticar, estou a elogiar. Perdes os 2 grandes desequilibradores do Sporting nos últimos anos, o Pedro Gonçalves e o Trincão. Eu não estou a dizer que o Sporting tem a obrigação de ganhar. O que eu acho é que, depois na temporada passada, não ter ganho nenhum troféu, e se tu hoje me estás a dizer que perdeu esses jogadores craques todos, o ano passado estavam lá todos e ele não ganhou. E, portanto, perdeu essa margem. Okay. O ano passado tinha uma grande equipa e não ganhou. Este ano vamos ver se é uma... Tu também achas que é o Rui Borges ter a tarefa mais difícil? Não, acho que é o Marco Silva. Achas que é o Marco... Não tanta coisa para dizer isto. Para dizer. Não, acho que é o Marco Silva por uma razão. Porque, agora, ele parece capaz de contrariar isso, tal como o Farioli o ano passado era o que tinha a tarefa mais difícil e contrariou. Ele parece ser capaz de o contrariar, mas digo o Marco Silva porque... Tu olhas para, até ao momento, o 11 do Benfica tem um reforço. O resto, os outros 10, eram jogadores da temporada passada. Eu, ano passado, disse várias vezes que achava que o nível individual do Benfica estava bem abaixo do Sporting e do Porto. Portanto, chega um treinador pela primeira vez a um clube que nunca treinou com os jogadores. É tudo novo, num plantel que eu considerei ter menos qualidade que os outros. Tu e muita gente, não é só tu, sim. Não é? Portanto, acho que a tarefa mais difícil é do Marco Silva. Agora, obviamente que esta resposta era absolutamente clara se tivesse sido feita há um mês e meio. Se hoje não é tão claro é porque o Marco Silva já deu, ou fez a sua equipa dar alguns passos no sentido de repente, ontem a pergunta era se o Benfica tinha o melhor plantel. E é o mesmo plantel do ano passado. Com o Lenglet na equipa e o Duran no plantel, mas sem jogar. Ou seja, acho que foi o Marco Silva que conseguiu dar alguns passos para a frente e colocar o Benfica, se calhar, a ser mais tido em conta nesta luta pelo título. Agora, se eu olhar para as condições em que ele encontra o Benfica e para as condições que o Farioli tem depois de ser campeão e de implementar o seu jogo, e é só dar continuidade, e o do Rui Borges, que já é o 3º ano no Sporting, acho que tenho que dizer Marco Silva. Antes só de passar ali ao Carlos, deixa-me só ir ao X para uma opinião de quem está lá em casa. E, portanto, nós vamos colocando aqui as opiniões à medida que elas forem chegando. O Moisés diz: Marco Silva tem o trabalho mais difícil, reconstruir não só uma equipa, mas sim um clube. Compara o trabalho de Marco Silva quando o Amorim assumiu o Sporting. Vai ter muito trabalho. A leitura do Moisés. Carlos, e a tua? Eu acho que tem os 3 uma tarefa muito difícil. Isso é o politicamente correto. Assim vais acertar sempre. Mas explico porquê. Acho que quem ganha o ano passado tem a tarefa de procurar encontrar soluções diferentes para tentar surpreender o adversário ou os adversários. Isto com o mesmo leque de jogadores e
com uma situação económica que não está resolvida e, portanto, não lhe permite Tem grandes aventuras no mercado. ir ao mercado, provavelmente com a força que pretenderia. O Benfica, porque tem que, ao fim e ao cabo, credibilizar um coletivo que o ano passado não correspondeu às expectativas criadas, fruto dos investimentos feitos pelo Benfica nas últimas 4 épocas, por exemplo, onde somou aquisições volumosas e não teve como consequência a construção de uma grande equipa. Mas eu acho que a tarefa mais difícil é a do Sporting e a do Rui Borges. Olha, 2-2. Toma. Porquê? Estás a ver? Porque enquanto o Futebol Clube do Porto e o Benfica têm a vantagem de trabalhar com um coletivo que faz o transfer de uma época para a outra, Rui Borges está a mudar a ideia com outros jogadores. O Sporting não só muda de jogadores, mas muda uma forma de jogar. E está a procurar construir um coletivo assente nas características individuais de cada um. Já se percebeu que individualmente os jogadores têm qualidade, mas é preciso pô-los a resultar coletivamente. E isso muitas vezes deixa algumas individualidades com qualidade para trás porque não têm capacidade para se integrar na ideia do coletivo. E acho que essa é a tarefa mais difícil neste momento. Portanto, duas opiniões a favor do Rui Borges e duas a Cabe-te favor. a ti resolver agora mais uma vez com o voto Concluímos qualidade. que, no fundo, quem está Mas pintado olha- no meio disto tudo era o Helder, que disse que era fácil. Sim, o Helder assim, à Na minha partida. cabeça está Sim, fácil. e deixa-me Diz, Rita, só diz. acrescentar uma coisa àquilo que o Carlos diz e bem, em relação a esta tarefa do Sporting. O Sporting faz esta reestruturação. Alguns jogadores, naturalmente, que tinham mercado e era inevitável serem vendidos, também para o equilíbrio financeiro do clube, mas, por exemplo, o Yulman tinha muito mercado, mas há aqui uma ideia da estrutura Sporting, e quando eu digo estrutura Sporting estou a incluir também o treinador à partida, porque para haver uma simbiose no clube tem que ser treinador, com direção, com presidente, com tudo, de que havia um fim de ciclo. E se havia um fim de ciclo e havia recomeço necessário de começar outro, não? Exatamente, se havia fim de ciclo era necessário recomeçar outro e houve muito burburinho à volta, não é? Os próprios adeptos falam muito, mas como é que o Sporting se desfaz de tantos jogadores que nos deram tanta coisa? Portanto, o Sporting é consciente daquilo que está a fazer e, portanto, termina este ciclo e vem outro e o facto de também ter sido o Sporting a querer iniciar esse novo ciclo e mandar muitos dos jogadores, mas colocar no mercado muitos desses jogadores, também significa que agora, no momento de reconstrução do plantel de competitividade, eles acreditam que estes jogadores vão dar garantias no agora. No imediato. E, portanto, para dar garantias no agora, como diz o Carlos, coletivamente vão ter que funcionar. E, portanto, eu acho que é uma tarefa difícil também nesse sentido, porque os adeptos não estão à espera de que o Sporting só seja campeão daqui a 3 anos, porque houve esta reestruturação. Sim, acho que ninguém vai perceber isso, não é? Sim. Se o Frederico Varandas vier dizer, pá, pessoal, só para dizer que este ano, se não formos campeões, Está tudo bem. Eu não está tenho tudo co- bem, não tenho portanto a exigência vai ser a mesma, não é? Não tenho a veleidade de pensar que tenho a capacidade de mudar o que é que seja relativamente ao pensamento de cada um, mas eu acho que... Mas podes tentar, é o Helder e o Pedro. Nem tento. Podes tentar. Eu acho que o facto de tu não ganhares não significa que tenhas trabalhado mal. Sim. Porque tu, no limite, tu Podes citar Abel Ferreira. Tu podes ter um campeonato onde, vamos imaginar, 3 equipas que acabam com 85 pontos, ou 84, ou 86, mas vai haver um primeiro, um segundo e um terceiro. E eu sou incapaz de dizer que o terceiro é um fracassado e que o segundo falhou a época. Sou incapaz. Porque Mas pode-te acontecer o contrário, Carlos. pode acontecer o contrário, naturalmente. Agora, eu não estou a dizer que isso não acontece nunca. Estou a dizer que não é, para mim não é uma regra 3 simples, ficaste em terceiro logo. Carlos, Estás fora. basta fazer aquele exercício, se meteres os 18 melhores treinadores no mundo Não vai na descer de mesma divisão. liga, Não vai descer de divisão a 2. não passa a ser mau treinador porque fica em último. Não, mas pode fazer um mau trabalho. Também. Pode também fazer um mau trabalho, naturalmente, mas não é uma regra 3 simples, não ganhou logo fora. Eu acho que há que avaliar, e isso aí tem muito a ver com a convicção de quem manda, sinceramente. Porque difícil, muitas vezes, é quebrar o vínculo quando se ganha, é preciso ter essa visão e essa coragem, e quando não se ganha, ter a coragem também de renovar contrato quando se sente que as coisas estão a ser bem feitas. Há um caso recente em Portugal. Tem Jorge Jesus, por exemplo. Estava a pensar no nele. Benfica, perdeu, onde havia o na época que mundo perdeu tudo, o mundo renovou o inteiro contrato. pensava que E depois ganhou. a solução era quebrar definitivamente o vínculo. A verdade é que quem mandava entendeu prolongar e, como consequência, teve ganhar tudo.
Deixa-me só ir ao X para mais duas opiniões. De facto, é um assunto que acho que dá para várias leituras. O Bruno, todos têm desafios, mas treinador com a tarefa mais difícil é o do Benfica. Plantel e contratações caras, exigência máxima, mais mediatismo público. É a tábua de salvação de uma direção que já leva anos sem vencer. A leitura do Bruno. E do Nelson, todos têm uma tarefa difícil. Rui Borges está a fazer uma equipa quase nova. Marco Silva recuperar a equipa, colocar tudo a trabalhar no mesmo sentido. E o Farioli manter a união e competitividade, sabendo que é uma equipa que mudou pouco e o modelo de jogo se mantém. Um abraço para os nossos telespectadores. Eu até podia tentar desempatar, mas acho que... Já desempataram ali no Já desempataram, há mais opiniões a favor do Marco Silva. Eu acho que o Marco Silva tem aqui uma agravante, e acho que vocês também, mesmo quem a Rita e o Carlos, que é depois também a questão de à volta. Portanto, eu acho que o Marco Silva herda aqui um ambiente que não é fácil, não é? Portanto, eu falei vem de uma ele época... e ele está a conseguir mudar. Eu acho que muitas vezes o Benfica fica refém da sua grandeza. Sim, eu ia dizer exatamente isso. Ou seja, o Benfica habituou os seus adeptos a vencer e a vencer muito. E, portanto, este momento que o Benfica atravessa obriga a que os resultados cheguem ontem. E exatamente por isso, por quererem ver uma equipa que entusiasma e uma equipa que volta a vencer, Marco Silva obviamente também tem aqui uma tarefa difícil e uma tarefa que é dentro de um plantel que era considerado por muitos um plantel abaixo dos seus rivais. Aliás, essa era a tua leitura, não era, Pedro? E há aqui outra coisa outro argumento, se calhar, a favor do Marco, que é, mesmo a equipa, sei lá, teve de jogar com o António Silva, sabendo que o António Silva ia sair. O reforço para hoje, Tomás Araújo, ainda com alguns problemas. O central, o italiano, o Chircati, só chegou agora. Portanto, mesmo na questão da reconstrução do plantel, houve aqui, ou as coisas não têm sido, se calhar, feitas tão rapidamente quanto, se calhar, o Marco desejava, obviamente. Começou a jogar muito mais cedo também. O Washington desilusionado. Acabam por chegar mais tarde. Entrou em competição muito mais cedo, não é? Com essa obrigação, como vocês diziam, de ganhar. É verdade, teve o Kaminski, mas o Kaminski é um jogador que tem tido pouca expressão até agora no 11 do Benfica. Portanto, o Farioli está de cadeirinha a ver isto tudo, não é? Não acho. Não, Eu também não acho. Porque a exigência vai ser muito maior, já ninguém se vai lembrar do que de há um ano, não é? E o facto de, quando ganhas, aumentas a responsabilidade, o adversário está preparado, ao contrário do primeiro semestre da época passada, onde acho que foi um efeito surpresa no futebol português. Este ano toda a gente sabe que o Porto tem duas formas de encarar os jogos, primeiro por asfixia do adversário e depois quando baixa o bloco e explora o ataque rápido. Para isso é preciso ter intérpretes, obviamente, frente a adversários que também estão preparados. Não tem o maior orçamento de Portugal, longe disso. As aquisições que fez até agora, todas elas, nenhuma delas chegou aos 5 milhões de euros, portanto, hoje em dia, quando se ouve falar de 5 milhões de euros, basicamente pensa-se num jogador não qualificado. Eu não tenho nada essa ideia também, porque acho que a qualidade não está associada ao preço. Está associada ao valor intrínseco dos jogadores. Ora, muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos seguir? Estão apresentados os argumentos. Estava a perguntar aos treinadores o que é que eles acham. Se o Farioli acha que ele é que tem o trabalho mais difícil, o Marco acho que vai dizer que é ele, e o Rui Borges vai dizer que é ele. Claro. Mas depois o do Casa Pia também vai dizer, o Santa Sim, Clara Não, também sim, vai sim, dizer. se formos aos 18 clubes, claro. Há deles com muito pior cenário que o Marco Silva Sem dúvida. e o Rui Borges. Muito bem, ora, vamos aqui continuar a falar de treinadores, mas de uma equipa em particular, que é o Famalicão. É uma equipa que trocou de treinador precisamente já com a pré-época em andamento. Entrou o Carlos Carvalhal para o lugar do Hugo Oliveira, que se estreou este fim de semana pelo Estrasburgo na Liga Francesa. A estreia não correu bem, mas é verdade que o jogo também tem algumas atenuantes. Houve uma expulsão cedo e o Marselha ganhou depois de forma clara. Quanto ao Famalicão, acho que a expectativa era que existisse aqui um início diferente, pelo menos os responsáveis do Famalicão. O Famalicão, ano passado, esteve muito perto de estrear nas provas europeias e o objetivo este ano é o mesmo, é andar por esses lugares. Começou com um empate diante do Estoril, perde diante do Marítimo e agora perde fora de casa diante do Santa Clara por 1-0. Portanto, feitas as contas, o Famalicão tem 3 jogos realizados, tem apenas 1 ponto, sofreu 4 golos até agora. O início da análise, olha-se para o Famalicão e acho que a tendência, e olhando para o que se fez o ano passado,
é sempre apontar aqui ao treinador, e não estou a dizer que o treinador não, que o Carlos Carvalhal não terá alguma responsabilidade, obviamente que terá, mas ao mesmo tempo também acho difícil olharmos para estes lances e estarmos aqui a... Quer dizer, nós não, mas sacrificar-se o treinador... Quer dizer, por exemplo, o que é que ele pode fazer no lance? Claro. O lance do Rodrigo Pinheiro, a não ser que o Carlos Carvalhal tenha gritado do banco, lança a bola para o Karevic, que eu duvido, não é? É uma decisão, não é? Foi uma decisão errada. O Léo Real é uma decisão técnica, não é? Portanto, uma coisa que não saiu bem. Portanto, não sei qual é a vossa opinião, se acham que o treinador pode fazer aqui alguma coisa, não pode? Não... Obviamente acho que o treinador não pode ser crucificado nesta altura, e seguramente que os responsáveis do Famalicão não o fazem, contextualizam Tem sido um clube o porquê, estável, atenção. de terem um ponto na tabela classificativa. Porque, muito naturalmente, aquilo que tem que ser corrigido são este tipo de desconcentrações e este tipo de tomadas de decisão. E o crescimento coletivo da equipa, no ao fim e ao cabo, porque não há treinador no mundo que resista a um lançamento de linha lateral para o guarda-redes, ou que aos 92 minutos o central quer fazer uma variação de centro de jogo e chuta contra o colega. Pode lá para o Guardiola. Sim, em relação à intensidade defensiva aqui que o Helder referiu e bem, nas questões de defender a sua área, obviamente que é um processo coletivo que pode ser melhorado em treino e pode haver mão do treinador, mas a questão do lançamento e a questão, por exemplo, do gol que eles sofrem contra o Marítimo são erros individuais que dificilmente até em treino acontecem, ou possivelmente nem em treino acontecem, e portanto aquilo são pequenas desconcentrações e em momentos fulcrais do jogo, porque... É que foge daquelas imagens que nós também vemos a miúdo, que é a equipa quer sair de trás a jogar. Sim. E isso muitas vezes é uma imposição do treinador. Sim. É que é esse o caso. Coloca os jogadores nitidamente Sim. em situação desconfortável porque Sim. não têm aquela aptidão, mas o treinador, não, perdemos, mas vamos manter a nossa identidade. Pronto, a identidade às vezes é 0,4, 0,5. Mas em casos destes não tem nada a ver com isso. O lançamento de linha lateral e alguém que... Não, e estamos a falar que o Famalicão estava 1-1 aos 90 e qualquer coisa, não é? Portanto, o jogo ia acabar dentro de uns minutos e, portanto, naqueles lances, os primeiros 10 minutos e últimos 10 minutos de jogo, a área ninguém brinca. Portanto, claro. Independentemente de... pronto, obviamente que há treinadores e há equipas que têm a capacidade de sair a jogar desde trás, mas ainda assim há momentos do jogo que não permite isso. E não há treinador nenhum que vá crucificar um jogador num lance destes em que não estava em inferioridade, mas que neste caso que não havia forma de sair a jogar, que dê um pontapé para a frente e a equipa reorganiza. Até o gol contra o Santa Clara é uma decisão... Sim, é uma decisão. Começa por ser uma decisão errada do Gil Dias, e depois há uma coisa que o Helder diz que é verdade. Se tu reparares, o primeiro jogador que ataca a bola no golo, os dois que estão perto do Gonçalo ficam parados. Sim. Não, mais do que os dois que estão perto do Gonçalo, assim que o Gil Dias perde a bola e se prepara ao cruzamento, o lateral do Famalicão... Está muito aberto. Está muito aberto e não reage. Enquanto Sim. o avançado ataca logo o espaço... Ele está muito aberto. Ele demorou ali Sim. centésimos de segundo, demorou mais alguns centésimos de segundo do que o avançado a reagir, e isso foi o suficiente para aquela bola ser ganha. E é preciso também dizer que acabam por perder pelo menos 3 peças muito importantes nesta equipa de Famalicão. E os dois... Os dois centrais, e depois no meio já sabíamos... E perderam o Gustavo Sá também. Claro, o criativo, acabam por perder, são peças importantes. Mas lá está, perderam três jogadores, não é? E parece que o início de época, o início de época não foi o que o Famalicão idealizou, mas tudo seria diferente, ou seja, estamos a falar de uma diferença de uma decisão momentânea no jogo. A não ser que o Bá também desse aquela fatiada que me deu ali, já poderia ser diferente aí. Mas foram buscar um belíssimo avançado, Sim. Sim, o Kutsi. francamente melhor do que o do ano passado. Sim. Porque eu acho que o Famalicão tem todas as condições. Nós estamos a falar na terceira jornada, o Famalicão pode acabar na Europa. Portanto, Nós estamos a falar, esperávamos que o Famalicão tivesse mais pontos neste arranque. E eu trouxe o tema pela questão até dos golos sofridos, porque nem é muito habitual. Imagina que o Famalicão tinha perdido com o Santa Clara e tinha perdido de forma clara, perdeu. Não estou a dizer que o Santa Clara não tem mérito nos golos, porque tem, ontem nós passamos aqui o Gonçalo. Há uma particularidade que eu notei e que se vai, se calhar, agravando ou vai crescendo, que é o facto de toda a gente já reconhecer o Famalicão como uma das boas equipas da Liga, uma das equipas com mais qualidade.
faz com que quem joga contra o Famalicão já não divide muito o jogo. Ou seja, O Carlos Carvalhal, para quem ouviu, no final do jogo com o Marítimo, deste jogo que termina 2-1, na flash interview, viu o jogo e depois estava a ouvir o rescaldo que ele estava a fazer, e ele dizia isso, que o Marítimo... Não ouvi, mas reparei nisso nos jogos. Ou seja, que é quem está a difícil. jogar contra o Famalicão já aborda os jogos não necessariamente igual, mas já com aquela postura de quem joga contra um dos grandes. É um jogo para defender e esperar o contra-ataque. E isso torna o jogo mais difícil. Se o jogo já é tão difícil para os grandes desbloquear equipas assim, para um não grande, mais difícil se tornará. Ou seja, acho que é um bocadinho também o preço do sucesso, que o Braga já há alguns anos que vem experimentando este tipo de jogos e já se foi habituando. E sinto que com o Famalicão as equipas estão a ter um respeito mais na organização defensiva desses jogos. E quem ouvir os rescaldos os flash interview do Carlos Carvalhal, eu acho que ele explica bem o jogo, pode gostar mais ou menos como treinador, isso depois é a opinião de cada um, mas acho que ele... E aliás, ele, a época passada, era um de nós, portanto era comentador, no caso na Sport TV, e acho que ele comenta bastante bem, portanto explica bem o jogo. E quem o ouve no final dos jogos acho que percebe o sentimento que ele tem. Ele acho que não pode dizer o que vocês dizem aqui, portanto, da parte disso só são erros individuais, não esteve a escalpelizar tanto, mas acho que ele também tem esse sentimento relativamente ao início de época. Muito bem, analisamos aqui então os golos feridos pelo Famalicão. Vamos a outro momento. Este é um bocadinho mais feliz aqui para os tertulianos, tem que ver com o Top Golos, que hoje é nacional. Vamos a isso. Ora, muito bem, vamos aqui ao entre aspas de hoje, porque há uma frase que vale a pena analisar. Há várias, mas vamos aqui destacar uma hoje de um texto que André Vilas Boas escreveu na revista Dragões Diário. Vamos, para já, destacar essa frase no entre aspas. E esta frase, eu vou ali para o lado do Pedro Boças e do Carlos Freitas, tem que ver, entre outros temas, o André Vilas Boas falou de vários temas neste longo texto que escreveu, mas nós destacamos aqui a questão e a explicação que ele dá para a venda do Rodrigo Mora. Portanto, é um dos temas em maior destaque na publicação e no texto. Portanto, o André Vilas Boas explica, o presidente do Futebol Clube do Porto, porque é que a equipa portista, ou o clube, decidiu transferir o Rodrigo Mora. E, portanto, a frase é longa, mas nós tentámos cortá-la, mas era difícil porque depois ficava aqui sem o contexto necessário e perdiam-se aqui partes importantes. O cenário perfeito será sempre aquele em que o scouting, formação, sucesso desportivo e sucesso financeiro se encontram no momento certo. Um clube estável, poderoso, sem dúvida, capaz de conservar os seus melhores talentos durante mais tempo e de escolher sem constrangimentos quando e em que condições os deixa partir. É para esse Futebol Clube do Porto que trabalhamos. Até lá chegarmos, o desporto é também feito de concessões, caminhos cruzados, decisões difíceis e da necessidade de proteger simultaneamente a sustentabilidade presente e futura, sem abdicar da obrigação de continuar a vencer. Portanto, eu ressalto ou destaco ali aquela frase das decisões difíceis e da necessidade de proteger simultaneamente a sustentabilidade presente e futura, explicando o porquê da saída de Rodrigo Mora. Mais à frente, nesta publicação, o presidente do Futebol Clube do Porto dá outro exemplo, fala, por exemplo, da venda do Diego Moreira, da saída, e lembra que o jogador saiu do Benfica a custo zero, que hoje em dia chegou ao Milan por 45 milhões, e que o Rodrigo Mora não saiu a custo zero e que o Futebol Clube do Porto fez um encaixe significativo de 50 milhões de euros do jogador que foi transferido para Roma. Percebes esta justificação, Carlos? Tem toda a lógica na tua forma de analisares a mudança do Rodrigo Mora? Num momento em que a literacia financeira parece que invadiu o espaço mediático, vou procurar dar a minha singela opinião. Dá. Se não estou em erro, quando Vilas Boas chega à presença do Futebol Clube do Porto, a dívida andava na casa dos 500 milhões de euros. Se bem entendi, houve uma negociação da parte dos seus responsáveis financeiros, onde cerca de 115 milhões de euros, se não estou em erro, foram postergados para a data futura, ou seja, com um novo faseamento, mas ainda assim havia um cenário onde era preciso controlar a dívida, estancá-la de certo modo, renegociá-la e, em paralelo, fazer aquilo que o Sporting está a fazer em termos desportivos, ou seja, uma reconversão do plantel que implicou o maior investimento de sempre, como foi anunciado por Vilas Boas. Portanto,
se não estou em erro e se a memória não me atraiçoa, o ano passado o Futebol Clube do Porto pagou cerca de 100 milhões de euros. Chegados ao final da época, há que pagar as transferências, há que continuar a pagar salários, há que continuar a pagar aquilo que foi negociado como novas datas da dívida acumulada, não por A ou por B, mas pela SAD. E para isso havia Liga dos Campeões, não chega, ou venda de ativos. Que é sempre necessário, não é? Ativos mais valiosos. Diogo Costa, Froholt, Rodrigo Mora, se quisermos William Gomes, embora tenha um mercado mais reduzido, na minha opinião, pelo facto de ser extracomunitário. Durante muito tempo, aquilo que se projetava é que Diogo Costa, até como consequência do Mundial que efetuou e por aquilo que se vê ainda ontem, por exemplo, de um clube como o Chelsea ou até do PSG, parecia altamente provável que este ano chegasse uma oferta dos tais 50 a 60 milhões de euros por Diogo Costa. Não terá chegado. A verdade é que não chegou. Não chegando, havia duas opções, acho eu, mais plausíveis, ou Froholt ou Rodrigo Mora. Froholt, dentro da dinâmica da ideia de Farioli, revelou-se um elemento fundamental. Mora não. Mora nem tanto. Apesar de ter feito 44 jogos e ter sido o 14º jogador do plantel com mais números acumulados nas pernas, era um jogador que manifestamente não colava de forma natural com a ideia do treinador. Essa contextualização toda é para dizeres que faz todo sentido. Tu pediste-me para... Não. Estava a tentar perceber porque é que tinhas feito esta contextualização toda e onde é que ias chegar, mas... Não, eu acho que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto não é o Barcelona. Aliás, não é o Futebol Clube do Porto. Nenhum clube português é o Barcelona. E não Ainda bem, acho eu. E não é o Barcelona atual, porque o Barcelona atual também tem dificuldades financeiras. Muito menos é o Bayern de Munique, que escolhe quando libertar e como libertar, ou se nunca libertar. Portanto, se tu quiseres, o clube até pode recusar, em Portugal, pode recusar 40, 50, 60, mas em paralelo vai ganhar um problema. Sabes porquê? Porque se um jogador ganhar 3 e passar a ganhar 10, tu, no fim da linha, podes ter dois problemas. Nem recebes o dinheiro da transferência e perdeste o jogador a quem continuas a pagar, que a cabeça foi-se embora, ficou lá o corpo. E tens de pagar na mesma. E tens de pagar na mesma. Portanto, percebes totalmente esta explicação e achas que faz todo o sentido, em conclusão? Acho que a transferência de Mora não é minimamente mais discutível do que aquelas que foram. Só para falar do Futebol Clube do Porto, eu não quero falar de... Sim, para não entrar em comparações. Em comparações nem em polémicas, que acho que não é nada disso que está à procura. É um valor mais alto que o de Vitinha, é um valor mais alto do que o de Diogo Dalot, é um valor mais alto do que Francisco Conceição. E estás a falar de todos os jogadores que eram titulares na altura em que saíram. Eu tive o cuidado de falar de jogadores recentes, porque senão tinha que ir à história, e depois estavam a dizer que eu estava a falar da Torre do Tombo. Mas estou a falar de jogadores atuais. Certo. E que tinham um papel que o Mora não teve o ano passado, pelo menos de início. Embora poucos jogadores no passado recente tiveram a importância que o Mora teve, o Mora sai campeão. Sim. E sai com 44 jogos na última época, independentemente dos minutos, ou de ter achado que ele devia ter jogado mais ou menos, mas no fim da linha, o treinador, quando veio para Portugal, se bem me recordo, ele foi apresentado como... aliás, lembro-me da primeira entrevista do Farioli. Eu, quando falei com o Presidente sabia bem, já sabia tudo da forma como eu jogo. E, portanto, quando Farioli é contratado, a ideia de jogo do treinador italiano era conhecida. Sim, estava bem vincado. Pedro, sobre a frase do Presidente do Futebol Clube do Porto, achas que era necessário explicar? Não me parece que fosse necessário, mas acho que fez bem em explicar e foi claro. E foi claro, sim. Eu não sei se alguma vez o Futebol Clube do Porto ou alguma equipa em Portugal vai conseguir chegar àquele grau de excelência que o Presidente Vilas Boas fala como uma pretensão de lá chegar, ou seja, de um dia poder definir exatamente quando é que os jogadores partem ou não. A verdade é que andamos aqui há muitos anos e eu acho que ainda ninguém em Portugal conseguiu chegar a esse ponto, e acho difícil, tendo em conta aquilo que é a realidade financeira dos clubes em Portugal,
conseguir chegar a esse ponto em que tens total poder e autonomia para tomar as tuas decisões. Em relação à decisão tomada, o Futebol Clube do Porto acaba por, independentemente do craque, do talento que o Rodrigo Mora tem, eu não vejo o Porto mais fraco com a saída do Rodrigo Mora. Mas a Roma pode ficar mais forte. E eu acho que isso indica que toda a gente ganhou. Forte, mas eu não vejo o Porto mais fraco. Ou seja, o Rodrigo fez os 44 jogos que o Carlos disse, mas eu não o considero uma das figuras do título do ano passado. Se calhar consigo dizer 7 ou 8 ou 9 nomes antes do Rodrigo Mora, com todo o talento e com toda a qualidade que ele tem. E, portanto, se o Porto precisava, como todos os clubes em Portugal precisam, de fazer uma transferência, e se a saída do Rodrigo não enfraquece, para mim não enfraquece as possibilidades que o Porto tem de ser campeão, acho uma ótima decisão. Outra coisa seria se o Porto jogasse num sistema que favorecesse o Rodrigo, claro, e o Rodrigo estivesse aqui à beira de explodir. Mas isso se calhar também não saía por este valor, saía por muito mais. Não? Aí outra coisa seria isso. Se isso estivesse a acontecer, eu acho que o Rodrigo... E aquilo que nós não podemos fazer é, daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, não podemos fazer, eu pelo menos não farei. Daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, quando o Rodrigo explodir, eu acho que não podemos dizer que foi uma má venda, exatamente. Não é? Porque ao dia de hoje não é uma má venda e a decisão teve que ser tomada hoje. Sim, eu acho que isso é justo fazer-se, que é analisar os negócios na altura em que eles acontecem, não é 7 ou 8 anos depois, não é? E, portanto, por exemplo, mesmo, olha, o exemplo que o Presidente do Futebol Clube do Porto dá sobre o Diego Moreira, não estou a dizer se ele fez bem ou mal em dar o exemplo, é a opinião dele e é altamente legítima, mas... hoje, claro que é mais fácil dizer que o Benfica não teve bem em libertar o jogador, não é? Mas eu acho que o Benfica nessa altura tentou renovar com... E ele não quis. Mas lá está, o que eu digo é, hoje em dia, sei lá, a ideia, nós falámos aqui disso no Futebol Total, no dia em que o Diego Moreira foi confirmado como jogador do Milan, se calhar a ideia é... O Benfica não aproveitou este jogador, agora olha, está a chegar ao Milan com 45 milhões de euros. Por isso é que eu digo, tu podes analisar sempre... Podemos encontrar casos nos 3 clubes. Sim, claro. O Afonso Moreira. Os 3 o Afonso Moreira. O próprio Mateus Fernandes. Claro. Outro. Renato Veiga. Sim. Renato nem... Exatamente. Sendo que o Mora é completamente diferente disto que estamos a falar, Mateus, não é? Por exemplo, claro. O Mateus agora foi quase por 100 milhões. Tu vais dizer que 15 milhões... Foi um mau negócio, permitiu ao Sporting ficar com o Yulman e com o Morita. Foi um ótimo negócio. Ser uma equipa... Alturas diferentes, contextos diferentes, que nada tem a ver. Mas se calhar lá está, depois da análise é isso que tu estás a dizer. Até podemos antecipar cenários. Uma equipa que, por exemplo, na formação tenha, e isto acontece, já aconteceu com os 3 também, tu em determinado momento histórico consegues ter 3 gerações excepcionais. Sub-15, sub-17, sub-19. Alguém vai cair. Sim, não dá para transportá-los todos para a equipa principal. Por aquele motivo que há pouco se estava a falar, os clubes grandes em Portugal têm que jogar para ganhar sempre. E partindo do princípio que não estamos a falar de uma fábrica de enchidos, ou seja, onde se mete carne, dá-se a manivela e sai-se uma salsicha, ou seja, os jogadores têm estados de maturação diferentes, momentos históricos diferentes, e quem tem a obrigação de ganhar não pode agarrar em 7 ou 8 jogadores que vêm dos sub-19 que ganharam em Youth League e transportá-los a todos. E por isso é que eu digo que o Mora, mesmo nesse caso, é um caso raro. Vai haver alguém sempre com 17 anos que... O clube fez mal em libertar o Chiquinho, o Manelinho e o Antoninho. Quer dizer, mas naquele momento os outros estavam melhores. Sim. Rita, Helder, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que já foi praticamente tudo dito e o André Vilas Boas o Presidente dá uma explicação clara em relação ao negócio, que de facto para o contexto e para a importância que tinha Rodrigo Mora neste tipo de jogo de Farioli, não era o jogador mais importante, portanto a venda que é feita, tendo em conta ao dia que estamos, é boa para todas as partes, é boa para o Rodrigo, é boa para o Futebol Clube do Porto, será boa para a Roma, a confirmar-se de facto todo o talento que o Rodrigo tem em campo, portanto acho que a explicação foi muito clara. Ora, muito bem, fechamos então aqui este momento, o entre aspas, que hoje foi dedicado ao Presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas Boas. E vamos avançar neste Futebol Total, para tudo.
Ora, hoje foi apresentado um jogador do Sporting, o Zekri, e ao que tudo indica, poderá ser também oficializado nas próximas horas o Kaique como novo jogador dos Leões. Estamos a falar de um guarda-redes que o ano passado já jogou em Portugal, defendeu a baliza do Nacional, pertencia ao Palmeiras, vem para fazer concorrência a Rui Silva. Antes de vos perguntar, quer dizer, posso perguntar primeiro e depois já vou ali com o Pedro Boças ver algumas imagens do Kaique. Helder, tu achas que, para já, que papel é que tu achas que o Kaique vai ter no Sporting? É um papel tipo João Virgínia, em que basicamente é o suplente do Rui Silva, ou achas que o Kaique vem com outras ferramentas para colocar a titularidade do Rui Silva? Eu não vou dizer claramente, senão os meus colegas pegam. Mas podes dizer. Sabes que isto aqui acho que está um programa livre. Não, mas será uma opção secundária. Não me acredito ainda que o Kaique... Portanto, não é para ameaçar o Rui Silva? Não acredito de todo que consiga já fazer pelo menos bater o pé ao Rui Silva. Acho que ele tem o lugar bem assente ainda. Apesar de haver um ou outro erro, acho que aquilo que foi fazendo ao longo da última temporada permite ao Rui ainda estar um patamar bem acima do Kaique, mas acho que agora ele sim chega ao Kaique para fazer esse papel secundário, com margem de progressão. É um guarda-redes ainda jovem, que já conhece também o nosso campeonato e que pode ter aqui também a seu tempo a progressão, mas nada a um espaço que lhe permita já ambicionar, acho eu, a baliza do Sporting. Rita, desta concordas com o Helder? Desta vez estou aqui de acordo com o Helder. Eu acho que... Não devia ter dito claro. Exato. Que chega aqui com um papel mais secundário, tem, como diz o Helder e bem, uma margem de progressão e de evolução grande, porque tem 23 anos. A parte boa é que já conhece o contexto, já esteve no Nacional, já sobressaiu também aí, portanto, permite conhecer um bocadinho aquilo que vem, mas quem sabe futuramente depois pode aqui eventualmente discutir o lugar com Rui Silva, mas parece-me que nesta altura também acredito fruto de uma vontade talvez do João Virgínia ter minutos, porque é justo, tem 26 anos, é um guarda-redes com qualidade e se calhar eventualmente querer ter outros minutos. Era importante para o Sporting também procurar uma solução secundária e que tenha margem de progressão. Não vai ser um guarda-redes muito caro, portanto acho que é uma boa opção para o Sporting. Avançando aqui para João Palhinha e por isso, para tudo. Ora, muito bem, portanto, João Palhinha amanhã, em princípio, apresentado como reforço do Benfica, ou pelo menos oficializado como reforço do Benfica. Deixa-me aqui fazer-vos uma pergunta antes do Pedro Boças também, ele que hoje está... Ainda vais ali outra vez, não vais? Vais. Se me permitires. Permites? Tu não permites? Permites, sim, senhor. Tudo é permitido neste programa, dentro do que é... Dentro do que se pode mostrar em televisão, tudo é permitido. Rita, deixa-me fazer-te uma questão. Tu achas que o João Palhinha chega e é imediatamente titular do Benfica ou haverá aqui algum período de, sei lá, de habituação, de ganhar aqui algumas rotinas? Ou achas que é um daqueles jogadores que chega e, sei lá, se chegar a final da semana pode ser logo titular? Eu diria que se chegar agora no final da semana não jogará na segunda-feira já para a Liga, contra o Estoril. No entanto, é um jogador que vai entrar para o 11 do Benfica num período muito curto de espaço de tempo, porque o papel dele vem para ser titular do Benfica. Acho que acrescenta qualidade. Nós já falámos aqui um bocadinho sobre isso também ontem, daquilo que o Palhinha poderia acrescentar a este Benfica, mas parece-me que é um jogador que vai assumir esse papel de titular. Segunda-feira provavelmente ainda não vai jogar. Mas muito em breve vai começar no 11 do Benfica e depois disso acho que dificilmente sairá. Sai. Também acreditas nisso, Carlos? Acredito que vai ser um jogador preponderante, independentemente de eu achar que Barrenetxea não vai desaparecer do mapa. Eu acho que... se não sair daqui, pode... Acho que ele tem demonstrado atributos que fazem dele um jogador que obviamente não vai fazer tantos jogos como o João Palhinha, mas acredito que na gestão do plantel que o Benfica também vai fazer, até pelo aquilo que o seu treinador tem dito, quer ter vários titulares além do 11. O facto de João Palhinha vir com a preponderância que todos nós estamos à espera, acho que o Barrenetxea vai continuar a ter o seu espaço. Não estás a ver, por exemplo, o Palhinha ser um daqueles jogadores que começa a jogar e faz praticamente os jogos todos da temporada? Eu tenho muita dificuldade hoje em dia em ver grandes equipas com esse registro em que os jogadores fazem 90% dos jogos.
Tenho dificuldade, mas pode ser um defeito. Eu acho que eu percebi isso que estás a dizer, mas acho que há alguns jogadores que fogem um bocadinho Também, mas não, à regra. E não sei se o João Palhinha não se enquadra nisso. centrais e guarda-redes. Até porque naquela posição tu tens muitos jogadores, ou a maior parte dos jogadores que jogam naquela posição, são jogadores que normalmente são castigados com amarelos, Certo? muito. Tem muitos lances de choque e, portanto... E o calendário... Além do próprio calendário. Sim, o calendário do Benfica são mais 8 jogos na Liga Europa, não é? Taça de Liga, taça de campeonato. Sim, e o facto de ser Liga Europa e não Champions faz-me pensar ou predizer que haverá maior rotação. Ou seja, quando se fosse Champions, se calhar veríamos o Palhinha a jogar 3 vezes por semana e a ser substituído ao terceiro jogo. Mas tu não achas que hoje, independentemente do calendário, o jogo hoje em dia é muito mais rápido, há muito mais duelos físicos, há muito mais corridas de alta intensidade quando tu queres igualar o adversário. Isso obriga-te hoje em dia a ter uma capacidade atlética que há 10 anos ou há 15 anos, no tempo do Hélder, por exemplo, eu acho que há uma diferença enorme naquilo que é o jogo. Mas o que eu acho é que quando a diferença na posição é que vai do Palhinha para o Enzo, que se o Benfica tivesse Champions estaria tentado nos 3 jogos da semana, o Palhinha jogava aos 3 e saía meia hora em 2 ou uma coisa assim. E com Liga Europa já acho que joga 2 e o Enzo joga 1. Nesses casos, nesse tipo de utilização, eu acho que os jogadores chegam a março, abril, depois andamos a dizer que o jogador está em má forma. Quando não é um jogador... Para a Avenida do ano passado não era um caso de má forma. Aliás, no ano passado lembro-me que a discussão em relação ao avançado grego do Benfica era: não faz golos. O homem chegou a um ponto onde estava espremido até ao tutano, onde já não dava mais. Era uma laranja seca. E acho que este ano até foram... Mas tens outros casos. O Otamendi fez a época toda. O Orsnes fez a época toda. Os centrais, isso é mais... Eu acho que é mais fácil de gerir. O tipo de esforço. Eu acho que o João Palhinha é um daqueles jogadores que, até pelo conhecimento que o Marco tem dele e ele do Marco, não vai demorar muito tempo a começar a jogar, acho eu, até pelo desejo que há que ele venha. Eu acho que na segunda-feira estou com a Rita, não joga de início, mas acho que já entra. Já entra. Se o jogo estiver propício ao Benfica, eu acho que ele já entra. Está rodado. Está rodado em termos de ritmo. Estava treinado. Hélder. Sim, parece-me também. Eu vou buscar um bocadinho das ideias deles dois, quase combinar. Eu acho que a gestão, e como falava o Carlos, acho que é preciso fazer uma gestão diferente. Se queres tirar o máximo rendimento dos jogadores, já não pode ser uma gestão como era feita há uns tempos, até pelas várias competições em que o Benfica está inserido, que começou a época também mais cedo. Ou seja, é preciso saber gerir bem isto para chegarmos ali ao final da época e os jogadores continuarem a ter um grande rendimento, sobretudo estes que nós achamos, como é o caso de Palhinha, que poderão ser muito importantes para os objetivos do Benfica. Agora, se me dizes que eu acho, e agora já vou buscar um bocadinho, se acho que vai ser um titular indiscutível, acho que vai ser dos jogadores mais espremidos do Benfica, acho. Ainda assim, é preciso fazer essa gestão que eu acho muito importante. Não sei se será já no segundo jogo que ele entra a titular, no terceiro ou quarto, porque eu vejo que o Benfica começa a dar uma boa resposta e isso pode permitir que ele vá tendo minutos, mas não já na titularidade. Mas acredito que num curto espaço, como falávamos aqui, que será ele e mais 10 neste momento. Ele e mais 10. Ó Pedro, tu escolheste um lance do Benfica para demonstrar a importância do João Palhinha. Vocês reconhecem estes atributos que o Pedro Boças trouxe aqui? Sim. Acho sobretudo na parte da agressividade do Palhinha, a inteligência, sobretudo tática, a maneira como estávamos a falar do facto de travar, de tentar, e ele é muito forte no desarme, de tentar sempre desarmar da melhor maneira, mas sabemos que quando não o consegue recorre à falta, mas muito na parte da inteligência de não permitir que o adversário continue a progredir, e uma falta ali daria, lance, eu não acho daria que já nada. Vi 1000 vezes o Palhinha num lance daquele. Sim. E se não rouba a bola faz falta. É que ele é chato, ele vai em cima, ele pressiona, morde até o adversário quase ficar sem forças para conseguir manter a bola. Por isso, é realmente... Acho que é uma pessoa que acaba por cair na equipa do Benfica, que acaba por preencher muito daquilo que são as lacunas defensivas. E, aliás, o Marco acho que reconheceu isso. Acho que também, mesmo a nível negocial, se fosse qualquer outro jogador, provavelmente as negociações até teriam caído mais cedo. E se calhar nem se esperava tanto tempo se não fosse um jogador tão Sim, desejado, é por reconhecer realmente que ele vem preencher algo que este Benfica precisa. Carlos. Leitura e abrangência de espaço são dois dos pontos fortes de João Palhinha. E acho que vem cobrir muitas das lacunas que o Benfica
tem manifestado, nomeadamente, a transição defensiva. Isso parece-me inequívoco. E há. Estava-me aqui a tentar puxar pela cabeça, tentando me lembrar há quanto tempo é que o Benfica não tinha um médio com estas características. Quem é que terá sido o Ravi último? Garcia? Feiza, depois Feiza. São os dois, sim. É capaz. Estes dois. Sei lá. Matic era diferente, por exemplo. Mais Florentino. Não estou a comparar os jogadores, estou a dizer portanto, um perfil mais defensivo. O João Palhinha tem uma coisa que acho que o Feiza, por exemplo, também tinha. Eu acho que o Palhinha, se puder, não tem ninguém a jogar com ele. Portanto, joga ali. Eu acho que ele até agradece. A abrangência de espaço que o Carlos fala é isso mesmo. Eu acho que a capacidade que ele tem de cobrir o meio-campo é muito grande e permite libertar os médios que estão à frente dele e, neste caso, dá essa segurança, ou seja, permite que o 8 e o 10, que mesmo que estivesse a jogar ao lado dele, seja mais liberto para o momento ofensivo e que os jogadores da frente, aliás, põe mais um jogador na pressão, porque o Benfica conseguiria ficar com o Palhinha só atrás no momento de recuperar a bola e, portanto, essa abrangência que o Palhinha tem vai permitir ao Benfica não só soltar mais jogadores, como estar muito mais coberto no momento de transição. Deve ser um descanso ter, para quem está à frente dele, ter um jogador como Palhinha ali atrás, não é? Sim, eu também acho que sim. Pelo menos se eu fosse extremo, se fosse médio, se fosse o Sudakov, se fosse, sei lá. Acho que teres ali quase um guarda-costas, não é? A forma como o Benfica joga, quando chega ao último terço, o próprio Leandro é um jogador que se balanceia para o ataque, ou seja, deixa de Vais começar a elogiar o Leandro Barreiro? É isso? Posso elogiar, sim. Ok. Mas atenção que posso elogiá-lo, mas dizer que, na minha opinião, dizer que é melhor que o Rios não é propriamente um grande elogio ao Leandro. Ok. Percebeste? Não, eu continuo. Sim, eu já percebi mas posso elogiá-lo à mesma. Não, eu já percebi que o teu ponto é sempre a crítica ao Richard Rios. Mas acho que o Leandro, dizia eu, na maneira como o Benfica joga. Não tens, por acaso. Acaba só, desculpa. Quando chega ao último terço, o Leandro projeta-se para a grande área também e o Benfica fica só com 4 jogadores atrás da linha da bola, que são os 2 centrais. 4, se o ataque for pela direita, que são os 2 centrais e o Dal, e depois o Palhinha. Se o ataque for pela esquerda, o Dal também vai e ainda ficam menos, porque ficam só os centrais e o Palhinha. E, portanto, há muito espaço para poucos jogadores. E eu não acho que nem o Tomás, nem o Lenglet, não conheço ainda o central australiano, mas não acho que nem o Tomás nem o Lenglet sejam grandes especialistas a cobrir espaços largos. Mas o Palhinha é. E o Benfica precisava muito desse jogador. Muito bem, o que eu ia dizer, e foi para não te atrapalhar, tu que tens normalmente, fazes uma viagem por mês, portanto és uma pessoa que gosta de aproveitar a vida e de ir de férias todos os meses, eu aconselhava-te, pelo menos, nunca pensares em ir para a Colômbia. Mas, não sei, mas o Rios também não foi titular na seleção da Colômbia. Mas é capaz de ter lá. Só faltava esta dica. É capaz de ter lá alguns amigos. O titular joga onde, Carlos? Que é Santander. No Santander. Santander está na Primeira Liga de Espanha. Subiu este ano. O titular da posição do Rio jogava na segunda divisão de Espanha. E o que é que tem? Nada, só todos. Em nome da está a informar. Em nome da honestidade intelectual, eu acho que se colocares o Rios na sua zona de conforto, tens uma surpresa. Uma equipa que joga em 4-3-3, por exemplo, e que tenha 2 médios. E depende do perfil da equipa. 4-3-3, com muita transição, menos uso da posse. Não sei se viste o programa ontem. E partes. Dentro. Como já te disse. Quando tu disseste isso, ele mudou. No Porto funcionaria. Dentro de uma equipa. Eu acho, por exemplo. Dentro de uma equipa que tem que assumir o jogo, acho que ele vai ter sempre muitas dificuldades. Naquele jogo de mais correria e duelos, uma equipa que não tem que passar muito tempo em organização ofensiva em espaços curtos, ele pode ter um impacto que não tem no Benfica. E que eu acho que não vai ter. Eu há pouco falava do Benfica, muitas vezes fica refém da sua própria dimensão. Eu acho que, por exemplo, o ano passado criou-se uma ideia, até porque o Rios foi mais ou menos uma novela indicada de Palhinha. Sim. Foi roubado à Roma e etc. Quando chega, associa-se o preço, os pretendentes, às câmaras. Bem, ele se vai 27 anos, craque mundial, se não fizer 3 assistências por jogo e 3 golos, é um flop. Se fizesse 2 por jogo, já não era tão bom como tinham pintado. E acho que, muitas vezes, para já há processos de adaptação mais rápidos e mais lentos. Depois, pediu-se ao Rios para fazer coisas que ele não estava propriamente na sua gênese, ou na sua genética, perdão.
Mas criou-se a imagem que ele faria isso. Mas não foi ele que criou. Sim, eu sei. Ou seja, ele acaba por ser muito refém da imagem que criaram para ele. E o próprio Benfica, acho eu. Porque qualquer jogador que chega ao Benfica, há a tendência para este vai mudar o mundo, este é o melhor deste, este é o melhor daquele, e muitas vezes. Mas acho que nisso Marco Silva demonstrou uma inteligência emocional tremenda, aliás, não é a primeira vez que o faz. Conseguiu estancar muitos dos assuntos, capitalizou cada momento de preparação, na própria preparação do que vinha para a frente, e acho que tem defendido bem o próprio balneário. E as coisas estão a acontecer de uma forma natural, diria. Mesmo assim, pelo sim, pelo não. Evita. Só por... Nós gostamos de ti, gostamos de ter aqui e fazes falta aqui ao Quisermos que programa. eu volte, não é? Ias pagar uma viagem à Colômbia. Não, eu não. Podes falar com o António Carraça. Ele é que tem ali 2 ou 3 costelas colombianas. Ou pelo menos vai com ele. Quando fores, entras com o António Não Carraça. sei se isso é boa ideia. Olha, deixa-me só, antes de fecharmos aqui o programa, já estamos aqui na reta final. Muito bem. A câmara lenta às vezes engana. Engana um bocadinho. Helder Em jogo Rita. corrido não seria. Helder, Rita, Carlos, foi um gosto tê-los aqui. A ti também, Pedro. Tu vais de férias, não é? Eu deixo-te ouvir, vais de férias, certo? Ele ainda não Ainda vai. pensou, a mim não. Só te disse, vai e voltas quando? Como é que ele vai? Volto terça-feira. Tu isso nem são bem férias, vais uns dias de folga, não é? Sim, Ok, muito bem. Boas férias. sou de férias. Boas folgas. Muito bem, cá estaremos amanhã. Quem é que vem amanhã? Ninguém vem? Tu vens, Carlos? Pronto. Foi o Carlos, a Rita vem, quinta. Quinta. Eu só para a semana. Tu só fazes uma vez por semana. O craque só vem uma vez por semana. Muito bem, cá estaremos amanhã para mais um Futebol Total a partir das 10 da noite. Um abraço, até amanhã.